e botar dentro do tanque, eles não fizeram. E eles estavam há muito tempo procurando esse milagre, né? E quem sabe as forças deles já tinham, quem sabe estavam se acabando, né? Mas o Senhor, Ele marca encontro na hora certa, né? É tudo no tempo de Deus. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele tanque havia cegos, paralíticos, pessoas que estavam preocupadas com aquele milagre, com o milagre deles, né? E não daquele homem. Mas o milagre ele acontece na hora certa, irmão. E aquelas pessoas estavam preocupadas no seu milagre, porque descia um anjo a cada tempo e ele sacudia e agitava as águas, né? E as pessoas entravam dentro daquele tanque e eram curadas e saradas. Mas aquele homem, ele se sentia excluído, né? Porque ele estava há 38 anos em busca do seu milagre e as pessoas não olhavam para ele. E ele depositou a fé em pessoas. Porque muitas vezes na nossa vida a gente acaba errando. Porque às vezes a gente, em vez de contar para o médico dos médicos, a gente conta para as pessoas. E as pessoas, elas machucam, elas são falhas, né, conosco. Mas Deus, Ele não erra. Jesus, Ele não se atrasa em nada na nossa Glória vida, a Deus, né? aleluia. Ele sabe o tempo certo da nossa vitória, do nosso milagre. E por que a gente se turbar o nosso coração muitas vezes? Essa pergunta que Jesus faz essa noite para nós. Por que a gente ficar aflito no momento da dificuldade, né? Porque em João ele nos fala que por amor de nós, ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo por vocês, eu amo cada um de vocês, do jeito que vocês são. No Evangelho ali de Samuel ele diz: eu não olho para a aparência do ser humano, eu olho para o coração. Glória a Deus. Para Deus o mais importante é o coração. Glória a Deus, aleluia. A sociedade muitas vezes bota muito julgo nas pessoas, coloca fardo, porque às vezes é difícil de carregar. E a gente enfrenta dificuldades que só a gente sabe. E Deus, quando a gente dobra o nosso joelho no quarto, o que está acontecendo na nossa vida, né? E Jesus, Ele não esquece de nós. E a palavra vai dizer que Jesus estava ali no meio da multidão e Ele se comoveu com esse homem, que estava há 38 anos em busca do milagre. E Ele apareceu, né? E disse para ele: o que queres que eu te faça? E é a pergunta que Jesus está fazendo para ti hoje. Se você está em busca do teu milagre, conta essa noite para Jesus. Sabemos que tem sido tempos difíceis na terra, né? Que a dificuldade chega, que a aflição ela chega. O inimigo ele lança os dados inflamáveis, né? Mas Isaías diz que toda arma forjada contra ti não vai prosperar, porque Deus é contigo. Deus entra na tua batalha, irmão. Ele luta por você. Glória a Deus. E quando ele chegou perto daquele homem, ele disse: homem, pega essa maca e levanta e anda. Porque com Jesus o milagre acontece. Aonde Jesus caminhava, o milagre acontecia. Aonde Jesus ia, o cego enxergava, o paralítico andava. O milagre tinha que acontecer, irmão. E ele não tarda. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente muitas vezes se esquece disso. E a gente pensa que a gente fazendo do nosso jeito é mais fácil, é mais rápido. Mas com Deus não é assim. Em Eclesiastes 3:10 diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E Ele cuida da nossa vida. O Senhor, aqui no capítulo 7, diz assim: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim, né? E ele disse assim: que o seu coração, quem sabe, a alma aflita, a alma doente, né? Eu não tenho ninguém que me coloque. Mas, irmãos, você tem que entender que quem estava presente ali era Jesus de Nazaré. Era o médico do médico. Quando a medicina desengana, quando os médicos dizem não tem mais jeito, Jesus entra em ação, Ele faz o milagre, porque Ele é o dono do milagre. Ele tem fontes inesgotáveis para você essa noite. Mas você tem que fazer, entregar o teu.
E naquele momento que o homem estava ali, né, com a sua fé em ação, Jesus ele foi lá ao encontro dele, porque ele estava com a fé em ação, né? Ele mesmo que as pessoas disseram tantas coisas para ele, ele esperou 38 anos o milagre acontecer. E às vezes a gente não consegue esperar um ano a nossa promessa, o nosso milagre, né? Mas eu tenho para dizer para ti que Jesus ele não esquece de você. Ele te cuida. Glória a No Deus, momento da tua aleluia. angústia, que você clamar, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Porque Deus ele está com os ouvidos atentos para escutar o clamor daqueles que ouvem a sua palavra, né? E Jesus ele te conhece. Lá no ventre da tua mãe, antes de tu nascer, Ele já tinha escrito a tua história. Ele sabia que você ia tropeçar, que muitas vezes você ia cair, né? Porque o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. O levantar é do Senhor. Se as pessoas lançam pedras na sua vida, lançam muitas vezes palavras de maldição, é Ele quem cuida, Ele guarda. Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe das tuas promessas, Ele sabe quem Ele quer curar. Ele cura na hora certa, o tempo é dele. Muitas vezes a gente sabe as lutas que a gente passa, mas como Deus levanta a gente como servo do Senhor, a gente se levanta e no outro dia Jesus diz: hoje você vai vencer, hoje você vai se levantar e vai ser um vencedor, porque eu te criei para isso. Jesus fez a gente para a gente ser vencedor. Glória a não Deus. para a gente sofrer. E depois, irmãos, no capítulo 13, diz assim: o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse o que tinha sido Jesus quem havia curado, né? Irmãos, ele saiu andando com a sua maca, né? Feliz de alegria quando Jesus curou ele. Vocês acham que ele foi para casa? Que ele foi para casa contar para os seus familiares o milagre? Não, irmão. Ele foi no templo de Deus agradecer ao Senhor, porque ele tinha feito, né? Isso toca muito no nosso coração, porque é o que a gente tem que fazer, né? Nos tempos difíceis, Ele é Deus. Ele é no tempo presente, Ele é no teu futuro. Ele está sempre te guardando, né? Ele está sempre em alerta para te proteger. E quantas vezes, quantos livramentos Deus já tem nos protegido, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus ele ama. Jesus ele está sempre para nos proteger. O tanque de Betesda, o homem, né? Deixa muitos aprendizados para nós, que devemos confiar muito no Senhor, que Ele vai fazer muitas coisas na nossa vida, né? Glória a Deus. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na vida dos irmãos. Aleluia. E o plano, né? No capítulo ali de Jó, nos fala que nenhum dos seus planos podem se frustrar, né? E eles não vão. Essa noite, se você veio receber um milagre, uma cura, quem sabe de um parente, ou uma cura espiritual, né? Porque nos tempos de hoje as pessoas não estão com feridas físicas, elas estão com feridas na alma. E quem cura é só o médico dos médicos, o mestre dos mestres. E ele se chama Jesus de Nazaré. Glória a A Deus. gente tem que se entregar de todo o nosso coração quando a gente vem no culto, né? A gente dizer: Espírito Santo, toma conta da minha vida, toma conta da minha casa, do meu lar. Se eu